Olá, Boa boa noite! noite. Tudo Boa noite, bom? pessoal. Tudo Pessoal que bem? não está vendo, agora eu gostaria que vocês dissessem se vocês estão vendo. Eu estou vendo, super legal, super bacana. Tá com fundo aí, bonito, estou gostando. E aí, Natália, tudo bem? Muito Tudo calor bom. por aí no Rio? Aqui o tempo está fechado, muito vento, né? Ontem muita chuva, esfria um Olha, pouquinho aqui. tá bem diferente. Aqui no Distrito Federal, muito calor, muito sol, seco demais. A gente está com um índice de queimadas, batendo recorde aí, inclusive ameaçando algumas residências. Está bem preocupante. Mas vamos seguir aqui com as nossas lives. Vou te apresentar já já, mas só dizer que essa é a segunda live da Natália conosco. Então, quem Sim, perdeu a primeira, está lá no meu canal do YouTube, é só entrar. Mara Rubia Martins, Natália Belmonte. Aí já vai cair na live dela lá. Ela esteve conosco dia 3 de setembro, também falando sobre esse tema. Hoje nós vamos continuar, né, Natália? E eu sim, isso aí. gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a sua participação, a sua parceria aqui conosco, sempre compartilhando conhecimento. Muito obrigada. Natália Nada, eu que Belmonte agradeço. é pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação e em neuropsicologia aplicada à educação, atua em contexto educacional e em atendimento clínico com terapia ABA, análise do comportamento aplicada para crianças com transtorno do espectro autista e com atrasos no desenvolvimento. Também é professora da Academia do Autismo, lá do nosso querido Fábio Coelho. Natália Belmonte, seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa live. Eu tenho uma pergunta. Ou você quer recapitular o que você falou e seguir, e no final a gente passa para as perguntas, ou a gente vai conversando? Como é que você prefere? Vamos iniciar então, e se a pergunta tiver de acordo com o tema que eu tiver, você pode perguntar, se aparecer também alguma pergunta aqui. Você também pode me interromper e já fazer a pergunta, não tem problema, tá? A Ah, gente então tá vai, joia. A vamos, Cleusa né, está dando interagindo saudações a aqui, né? todos, parabéns pela live. É muito importante esse tema. Gente, muito obrigada. E aproveitem e convidem aí seus amigos. Cliquem nesse aviãozinho. Esse aviãozinho é para isso, para convidar as pessoas. Vamos compartilhar conhecimentos com cada vez mais pessoas. Então vamos lá, Natália. Quer fazer uma recapitulação assim rapidinha da última live? Sim. Como a Mara colocou, né, gente? Essa é a nossa segunda live falando sobre aba na educação infantil, né? Então, a primeira, quem não assistiu, tá no canal aí da Mara. Depois, quando acabar isso aqui, vocês assistem. Tá no YouTube também, porque ela tem um canal lá no YouTube. E colocou lá também a nossa live, né? A primeira, de aba na educação infantil. Como a Mara colocou, né? Eu tenho essa formação e essa prática, essa experiência com a educação infantil. Trabalho com crianças com autismo e atraso em desenvolvimento, tanto no atendimento clínico, né, com terapia ABA, com a psicopedagogia também, e também no atendimento educacional, dentro da... Hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, no meu município, mas também atuo no município vizinho como orientadora pedagógica e educacional. E no primeiro momento, primeira live, nós iniciamos, né, falando sobre a parte introdutória, né, teórica da análise do comportamento, falamos um pouquinho a questão do reforço, como que a gente não deve, né, estar reforçando comportamentos que são inapropriados, inadequados, que muitas vezes nós acabamos fazendo, reforçando comportamentos inadequados dentro da sala de aula, porque não conhecemos, não temos esse conhecimento da análise do comportamento. Eu até dei um exemplo, né, que já aconteceu comigo, que eu quando eu não tinha, né, o conhecimento da aba, então eu tinha alguns procedimentos que eu acabei fazendo que eram errôneos.
E depois que eu descobri essa ciência, que eu via estudar, eu lembrava, né, das coisas que eu fazia em sala de aula e falava assim, gente, isso aí eu fiz errado, não deveria ter feito dessa forma, né? Então, até citei, depois de vocês assistam a primeira live, para vocês tirarem essas dúvidas, tá? Porque o nosso tempo aqui é curto, né? Não vamos ficar... vamos iniciar logo o conteúdo e dar continuidade. Então, para quem não conhece, a ABA, ela é uma ciência, né? É análise do comportamento aplicada, é uma ciência que, na verdade, é Applied Behavior Analysis, né? Porque ela é uma sigla do inglês. Traduzindo isso para a nossa língua, é a análise do comportamento aplicado, que é uma ciência que vai, então, ter procedimentos e estratégias, né, de ensino que vai permitir com que a gente modifique comportamentos, né? Vamos pensar assim. Mas de que forma que a gente vai fazer isso? Modificar comportamentos para aumentar, então, o repertório, né, de comportamentos mais socialmente relevantes para a criança ou para o adulto. E não serve só para crianças, né? É uma dúvida muito comum. Mas é só para crianças com autismo? Não, né? A análise do comportamento aplicado é uma ciência que qualquer criança pode se beneficiar, adultos, adolescentes, desde que a gente conheça muito bem essa teoria, essa ciência e aplique de forma adequada, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O som, a imagem, tá tudo direitinho? Posso continuar? Tá ok, tá ótimo. Tá ótimo. Então, a gente vai iniciar, né, aqui falando da questão da aprendizagem sem erro, né? Porque a gente ouve muito isso e às vezes as pessoas não entendem o que é aprendizagem sem erro. E dentro da nossa área, né, Mara, da pedagogia, existe uma diferença aí, né? Dentro das teorias, né, da pedagogia, principalmente piagetiana, eles vão trazer, né, que a criança, é bom que a criança aprenda com o erro, né? É errando que se aprende. Pois é. Só que dentro da análise do comportamento aplicado, né, da teoria de Skinner, ele não corrobora com essa teoria, com essa ideia. A gente vai trabalhar justamente o oposto disso, né, que é a aprendizagem sem erro. Ou por que aprendizagem sem erro, né? Dentro da literatura, pesquisa científica, ela aponta para a gente que quando a criança ela erra, e aí independente da criança tem algum atraso no desenvolvimento ou não, né? Se ela tem autismo ou não, se tem algum transtorno no neurodesenvolvimento, mas essas pesquisas mostram para a gente que quando a criança ela erra, ela perde a motivação, ela perde o interesse. Então, aumenta a probabilidade dessa criança se esquivar da atividade, se esquivar do professor, tende a se afastar daquela demanda, né? E a gente busca trabalhar na educação infantil, principalmente, motivação. Né? A gente precisa engajar a criança na atividade, precisa motivar as crianças. E quando a gente pensa em aprendizagem sem erro, a gente pensa justamente nesse ponto. Ganhar a motivação da criança, né? O engajamento da criança na atividade. Então, dentro dessa ciência da análise do comportamento aplicado, ela vai trazer para a gente procedimentos de ensino, técnicas e estratégias que a gente possa ensinar a criança, minimizando, então, os erros dela. Tá? Diminuindo, então, esses erros, para que também a criança não venha apresentar comportamentos aí inadequados, né, disruptivos, aqueles comportamentos, né, indesejáveis. Porque quando a criança ela erra, muitas vezes, ela entra nesse comportamento de frustração. Principalmente as crianças que têm algum atraso no desenvolvimento, algumas crianças com autismo, por exemplo, a gente sabe que o limiar de frustração dessas crianças é muito pequeno, né? Realmente por conta da questão pré-frontal, então a questão das funções executivas, né? Então essa autorregulação emocional da criança tem ali uma disfunção. Então o que acontece nesse caso? A criança ela vai se frustrar muito mais rápido e mais vezes. E com isso a criança tende a se esquivar, tende a sair da atividade, tende a fugir da atividade. E a gente não consegue o engajamento da criança. Então, que estratégias que dentro da análise do comportamento a gente pode utilizar, né, para estar minimizando, então, o erro da criança? Quando a gente fala de educação infantil, né, nós falamos isso na primeiro momento, primeira live.
da questão das vias de aprendizagem, né? Então, a criança ela vai aprender na educação infantil por meio das interações, das brincadeiras. Foi isso que nós falamos no primeiro momento. Eu falo né? que o trabalho da criança é brincar. Então, tem que ser por essa através das brincadeiras, né? E como, então, ganhar a motivação da criança, como ganhar, né, como motivar a criança, então, por meio dessas brincadeiras, se nós sabemos também que existe um déficit, né, bem acentuado, principalmente das crianças que têm transtorno do espectro autista, para essa interação, para esse brincar social, né? Então, como fazer isso? Aproveitando, né, as estratégias da análise do comportamento aplicado. Então, dentro dessa ciência, a gente aprende, porque eu costumo dizer assim, né? A gente fala muito de inclusão, de trabalho, né? Adaptação curricular, material adaptado. Tudo isso pode ser também utilizado desde a educação infantil, né? A gente sabe disso. Mas o que eu costumo dizer é que o que é mais importante ali não é aquele material que você constrói, que você vai preparar para a criança adaptado, mas é o como você vai utilizar aquele material com a sua criança. Não é, né, o material em si, mas é o como você vai fazer. Qual é o procedimento que você vai utilizar para você garantir, potencializar, então, a aprendizagem daquela criança por meio daquele recurso. Porque o material que você criou, ele é apenas o recurso que você vai estar utilizando, né? Mas como que você vai fazer? Não significa nada, né? Ele por si só não vai garantir a aprendizagem. Como que você vai potencializar, então, a aprendizagem dessa criança por meio desse recurso que você escolheu? Né? Então, a análise do comportamento aplicada vai trazer para a gente, então, esse como fazer. Né? Que muitas vezes a gente se sente perdido. Mas como que eu vou utilizar esse material? Como que eu vou fazer isso? Então, essa ciência traz para a gente, através de uma forma sistematizada, né? Através de uma forma bem específica, vai ensinar para a gente como utilizar, então, esses recursos e como a aplicabilidade, né? Como aplicar isso de fato com essa criança. E um dos procedimentos que nós utilizamos são as hierarquias de dicas, de ajudas. Nós chamamos de prompt. Então, o que é isso, né? É você ensinar habilidade para a criança por meio de dicas, de ajudas, tá? Então, a gente tem modelação, que é a imitação. Então, a criança ela vai aprender por meio da imitação do outro. Né? Então, uma das vias de aprendizagem é a modelação. Então, você ensinar a criança por meio desse imitar. E nós sabemos que as crianças... Inclusive, as crianças com TEA, assim, a maioria tem essa dificuldade. E aí, a gente tem que ensinar do básico mesmo, né, Natália? Por isso que vai ter essa hierarquia de dicas, né, de ajudas. O suporte, a gente chama, né, uma cadeia de suporte. Então, a gente vai utilizar estratégias, né, mais intrusivas para menos intrusivas. Isso seria dentro de uma estratégia de DTT, que é o treino de tentativas discretas. Dentro da aba também tem outros procedimentos, como, por exemplo, o ensino naturalístico, que já é o contrário. A gente vai utilizar, né, ajudas menos intrusivas, do menos para mais. Você vai dar mais oportunidade para que a criança faça aquilo ali, tente aquilo ali sozinha, e depois você vai dando mais suporte. Então, é ao contrário. Agora, sim, muitas pessoas perguntam, mas então, a aba é melhor a aba naturalística? Ou é melhor a aba tentativa discreta? Isso não existe, gente. A aba é uma coisa só. O que tem são procedimentos que se modificam, né, que se diferenciam. Existem vários procedimentos dentro dessa ciência. Só que o que eu vou utilizar com o João vai ser para o João, né? O que eu vou escolher para a Maria pode ser que o ensino naturalístico seja muito bom, eficiente para a Maria, mas que não seja para o João. Pode ser que o DTT, o treino de tentativas discretas, seja eficiente para o João, mas também não vai ser para a Maria. Então, não existe o bom ou ruim. Existe aquele que naquele momento vai atender as especificidades, as necessidades, né, daquela criança. Por isso que a gente sempre faz a avaliação inicial, para a gente saber qual é a linha de base dessa criança e utilizar os procedimentos e as estratégias adequadas para a criança, tá? Então, dentro desse suporte, a gente vai utilizar a imitação, como eu falei, né?
O suporte verbal, né, a dica verbal. Quando a gente tiver um treino, por exemplo, né, de habilidades de linguagem, ensinar a criança a nomear, né, a tatear, por exemplo, que um, nomear mesmo, né? Então, o que a gente vai utilizar? Quando a criança não consegue ainda oralizar, a gente utiliza esse suporte, né, verbal, dando essa dica que a gente chama de ecoica, que a criança ela vai imitar o nosso comportamento verbal, tá? Então, é um tipo de suporte. Dentro das atividades, né, de gestuais, motoras, nós vamos utilizar ajudas físicas, né, ajuda física total, que seria você pegar a mãozinha da criança, dar total suporte, do início ao final da atividade, mostrando para a criança como faz. Então, já seria uma dica aí mais intrusiva. Eu estar ajudando a criança totalmente na tarefa, né? Uma ajuda física parcial seria eu pegar a mãozinha da criança, direcionar para o que ela tem que fazer. Uma ajuda gestual, eu fazer um gesto mostrando para a criança como que ela deve fazer aquela atividade, né? Então, todos esses suportes que a gente utiliza para ensinar a criança, parece que são coisas simples, mas não são. E se a gente utiliza o procedimento, a dica errada, na hora errada, a gente acaba ali criando uma dependência da criança. O que a gente não quer é isso, né? Porque a gente fala assim, a gente sabe que tem a lei, né, que garante o mediador para a criança, por exemplo, com autismo, né? Tem direito lá ao mediador escolar, tá? Então, a lei diz que o mediador é quando houver necessidade. Então, muitas vezes o que a gente vê são crianças que não precisam com o mediador e crianças que precisam sem o mediador escolar. Porque não foi feita uma avaliação inicial para saber de fato qual é a linha de base dessa criança, o que realmente ela precisa. Aí a criança recebe o diagnóstico do TEA, por exemplo, e aí colocam um mediador para aquela criança, mas sem antes fazer a avaliação. E aí qual é o papel desse mediador? Quando ele entende, né, quando ele sabe quais são, então, esses procedimentos da análise do comportamento aplicado, quando ele utiliza essas dicas de forma realmente, né, eficiente, de forma responsável, ele garante o desenvolvimento da criança. Então, hoje eu sou o mediador da criança, mas eu não vou ser para sempre. O meu objetivo ali é criar independência para aquela criança, para que eu possa, amanhã ou depois, ser o mediador de uma outra criança. E não fique ali o tempo inteiro com aquela mesma criança, certo? Então, se a gente utiliza as dicas, né? A gente vai chamar isso muitas vezes de erros, né? Que são muito comuns. Erros de omissão e de comissão. Então, omissão é quando você não faz um procedimento que você deveria fazer naquela sua atividade com a criança. Então, você deveria ter dado, por exemplo, uma dica para que ela não errasse inicialmente e você deixou de dar a dica, né? Então a criança acaba às vezes errando, entra num comportamento inadequado, tende a sair da atividade, ou então você retira a atividade e aí você reforça aquele comportamento inadequado. E no erro por comissão, você acaba colocando, né, um procedimento a mais que não era para ser feito naquele momento e você acaba colocando. Ou dando uma dica demais para a criança, que ela não precisa. Né? Vamos supor, né, você acaba segurando a mão da criança para fazer determinada atividade, mas ela já consegue ali fazer aquilo sozinha. Aí você fica sempre fazendo pela criança. A criança ela fica dependente do seu comportamento, esperando você responder primeiro, para ela depois fazer, né? Então, cria essa dependência. E o que a gente não quer é isso, né? Muitas pessoas falam assim, a aba não funciona. Isso não funciona, não. Não é que a aba não funciona, é porque estão utilizando, então, os procedimentos de forma errônea, né? Sem essa responsabilidade com os procedimentos adequados e corretos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente dá a dica, a gente tem que planejar isso de forma sistemática para a gente retirar também essas dicas. Né? Então, assim, mas que bobagem. Faz de qualquer jeito, usa lá, dá a mão, segura a mão da criança. O que a gente mais vê é o professor fazendo pela criança, achando que a criança não tem habilidade, condições de fazer aquilo ali sozinha. Só que primeiro a gente tem que avaliar a criança, saber se ela consegue ou não fazer aquela atividade sozinha.
Antes de eu dar a dica. Eu só vou dar a dica quando eu tiver certeza que a criança não consegue realizar com autonomia. Aí eu vou iniciar o procedimento, aquele ensino com ajuda, mas eu vou planejar também o esvanecimento dessa dica. Eu vou fazer o esvanecimento dessa ajuda. Eu vou estar retirando gradualmente essa ajuda para a criança para não criar uma dependência ali. E aí a gente vai utilizar a dica atrasada, né? Então, por exemplo, se eu estou utilizando um procedimento de ajuda física total, segurando a mãozinha da criança para fazer uma determinada atividade com ela, né? Dando esse suporte total. Para que eu passe, por exemplo, para uma dica física parcial ou apenas gestual, eu preciso fazer o esvanecimento. Eu tenho que sair da dica física, né, desse suporte total para o parcial, do parcial para o gestual, e eu preciso estar ali, é uma avaliação contínua nesse processo com a criança, né? Eu tenho que estar o tempo todo aplicando o procedimento, né, ensinando aquela habilidade e avaliando o tempo todo, para poder saber se a criança precisa ou não daquele suporte, certo? Então, a gente vai utilizar a dica atrasada. Então, eu vou esperar um segundo. Se a criança não responder, eu dou a dica, justamente para que ela não erre e não entre no comportamento, então, uma frustração, um comportamento inadequado. E aí eu vou utilizando esse atraso da dica até chegar no independente, para que ela consiga realizar aquela atividade sozinha. Que é o nosso objetivo maior. Que ela consiga realizar sozinha, né? Aí eu acho que deu uma travada na Natália. Nossa, mas é uma aula, gente. A Natália está dando uma aula para a gente aí. Conseguindo realizar as suas atividades sozinhas. Não é só porque ela tem um diagnóstico, né, de TEA, por exemplo, que ela vai precisar desse mediador até o ensino médio. Não. Por isso que a gente precisa iniciar essa intervenção desde a educação infantil, porque o quanto antes a gente iniciar procedimentos, né, ensino de habilidades básicas para a criança tende a levar essas habilidades para todas as suas etapas de desenvolvimento. Quanto antes a gente iniciar esse processo, melhor para a criança, por conta desse período, né, da neuroplasticidade. Então, a gente vai intervir, então, sempre no antecedente, né? Para minimizar, então, erros e comportamentos inadequados da criança, certo? Todo mundo está entendendo? Posso continuar? Tá? Deixa eu feedback aí de vocês. Só explica para o pessoal novamente essa coisa do comportamento, do antecedente e da consequência aí, só para o pessoal ter uma noção para quem está chegando agora há pouco tempo, não assistiu a sua live anterior. Só rapidinho, só uma pincelada, Natália, por favor. Sim, então, quando a gente fala de análise do comportamento aplicada, a gente sempre deve pensar, né, quando a gente pensa em comportamento, a gente sempre deve pensar, então, nessa tríplice contingência, né, que a gente vai chamar de contingências de reforçamento. A gente sempre tem que analisar, observar o antecedente, que ocorre antes do comportamento da criança, o comportamento, que é a própria resposta, né, o comportamento que a criança emitiu naquele momento, e a consequência, que vem logo após o comportamento. E aí é bom a gente lembrar também que a gente sempre vai reforçar o comportamento da criança, né? E não é a criança, a gente reforça comportamento. Então, quando a gente pensa em intervenção ABA, é para aumentar, né, o repertório desses comportamentos que são mais socialmente relevantes, diminuindo, então, comportamentos inadequados, disruptivos, né, pouco funcionais. Quando a gente aumenta o repertório da criança, a gente diminui comportamentos inadequados. Por quê? Porque a gente vai intervir no antecedente. Tá? Então, é essa manipulação que a gente faz, né, das variáveis do ambiente que vão intervir diretamente no comportamento e na consequência
desse comportamento. Então, nós falamos justamente sobre isso, né? Da questão do professor em sala de aula, muitas vezes reforçar comportamentos inadequados sem perceber. Que eu dei o exemplo, né, da criança que está chorando, e aí chega alguém na sala, dá atenção para aquela criança, e se você não sabe qual é a função daquele comportamento, se for uma questão de atenção, você está reforçando aquele. Se ele, no dia seguinte, ele voltar a emitir aquela resposta, né, de chorar, eu até falei isso no primeiro vídeo, a gente aumenta, né, a probabilidade daquele comportamento ocorrer mais vezes. Então, a gente pode dizer que aquele comportamento ele foi reforçado, se a criança volta a emitir aquele comportamento, tá? Às vezes acontece assim, a criança chora, esperneia, aí a mãe, por exemplo, briga com ela, dá uma bronca e tal. Tá vendo? Eu tô dando bronca, mas não tá adiantando. E aí é o que você tá falando. Se for para chamar a atenção, mesmo você dando bronca, você deu a atenção, né? Sim. Então você tá dizendo para ela, né? Olha, faz isso de novo, chora, se joga no chão e eu vou olhar para você, porque na realidade ela tá querendo atenção muitas vezes. Então, mesmo uma bronca é uma atenção, ela conseguiu ali o que ela queria, né? E aí a gente precisa analisar de fato o comportamento, observar, né, esse comportamento, mensurar esse comportamento para a gente saber de fato qual é a função desse comportamento. Porque o comportamento, essa topografia, né, que a gente chama, ele pode se apresentar de formas muito parecidas, mas com funções diferentes. Então a criança ela pode chorar para querer atenção, mas ela também pode chorar para tentar se esquivar de uma atividade, de uma demanda. Ela pode chorar para querer ter acesso ao biscoito, ao brinquedo. Então a gente precisa primeiro identificar a função que esse comportamento de chorar tem para poder então fazer a intervenção adequada, para que a gente não venha reforçar esse comportamento, né? A gente quer aumentar um comportamento socialmente relevante, né? E diminuindo esse comportamento. Ah, tá. A gente tem uma contribuição aqui da Angélica. Obrigada, Angélica. Sabemos que poucas escolas têm suporte profissional para o trabalho com as pessoas com deficiência. A grande maioria dos professores nunca teve nenhum entendimento sobre o assunto. O que pode ser feito? Capacitação, Angélica. É esse o nosso trabalho, né, Natália? Pois é, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu costumo dizer que o melhor recurso da sala de aula é o professor capacitado, esse profissional que tem um olhar, né, realmente de ciência, tem um olhar pesquisador. Então é aquele que busca. E muitas vezes essa formação ela vai ser realmente individual. Existe um custo para isso, né? Porque o estudo aqui no Brasil não é barato. A gente precisa investir nisso, mas ele vai ser individual. Porque eu costumo dizer assim, muitas vezes as prefeituras também oferecem formações, cursos, e nem todos os profissionais se sentem interessados em assistir, né, em participar daquela formação. Então, esse conhecimento, essa busca pelo saber, ela é individual. Né? Eu tenho que querer fazer, eu tenho que saber que eu preciso, né? É necessário, mas eu também tenho que querer, né? É algo individual. Né? Então, assim, eu, pelo menos, eu gosto de estudar. Né? Tem pessoas que gostam de estudar, outras fazem mais porque precisam, né? É necessário. Mas eu costumo dizer que o profissional que não se capacita, que não busca especializações, ele está perdendo espaço no mercado de trabalho, né? Porque hoje em dia, o que a gente vai mais precisar são de profissionais capacitados para lidar, porque cada vez mais a gente recebe crianças, né? Desde a educação infantil, da creche, dentro de condições ali, desenvolvimento neurotípico, que precisam de uma atenção especializada. E a gente precisa estar pronto para receber essas crianças, né? E assim, aí vem um pouquinho da pergunta que eu disse que ia fazer, eu acho que cabe bem aqui, nessa questão aí da capacitação em análise do comportamento aplicada. Muitos professores acreditam
que por ser uma ciência e por aqui no Brasil, muitos dos profissionais que lidam com a análise do comportamento aplicada são psicólogos, essa ciência não se aplicaria, vamos dizer, à pedagogia, à escola, à sala de aula. Então, você vem contando isso para a gente, né? Que se a gente tiver esse conhecimento, a gente pode fazer essa diferença na nossa sala de aula, mesmo sendo da área de educação, né, Natália? A análise do comportamento, ela é uma ciência, né, que é da área da psicologia, sim, mas ela é muito, se a gente parar para analisar, ela é muito mais educacional, né, do que terapêutica, vamos colocar assim, né? Porque quando eu iniciei também minha formação, eu pensava igual, né, o que você está colocando aí, essa questão da, será que eu vou ter dificuldade de utilizar a aba no meu dia a dia, porque eu sou da área da educação? E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que praticamente, né, é muito do que a gente já faz dentro da sala de aula. Só que a gente faz de uma forma intuitiva, sem muito planejamento, sem ser de uma forma sistematizada. Como eu falei, a questão das dicas. Muitas vezes a gente dá a dica para a criança, o suporte físico, né? Um tipo de suporte, um tipo de dica para a criança, mas sem ser de uma forma sistematizada, planejada, né? Acaba sendo muito intuitivo. E aí a gente não consegue potencializar a aprendizagem da criança. E quando a gente estuda a aba, né, análise do comportamento aplicado, a gente percebe que eu vou então refinar, né, adequar aquilo que eu já fazia, mas agora com um planejamento, com uma forma mais sistematizada, mais organizada, observando melhor, claros, né, Natália? observando melhor esse comportamento da criança, que antes eu não conseguia perceber, né, essa função do comportamento, e acabava então muitas vezes validando ali comportamentos inadequados. Então agora eu já sei, né, qual é a função do comportamento, eu consigo olhar para uma criança e analisar, mensurar esse comportamento dela. E isso ajuda muito no dia a dia da nossa prática ali dentro de sala de aula, né? Não só no campo terapêutico, né? Tanto que os pais, eles podem também aplicar a aba, né? Utilizar os procedimentos da análise do comportamento aplicada em casa com as crianças, né? Então, assim, existem muitas pesquisas sobre o treino de pais. O quanto que é eficiente os pais estarem utilizando a aba com as crianças em casa. E em idade precoce, né? Quando a gente fala de aba, a gente tem que lembrar desses princípios, que é a individualidade, a precocidade e a intensidade. Então, essa tríplice que a gente vai chamar, né, de família, escola e terapia, precisam caminhar junto, precisa desse alinhamento entre essas três vertentes. O contexto que a criança estiver inserida, se ali tiver pessoas que conheçam dessa ciência, que apliquem essa ciência, né? Que observem para o comportamento da criança de uma forma, com um objetivo claro do que eu quero com aquela criança, ela vai se desenvolver de forma muito mais rápida, muito mais plena, porque a gente está trabalhando os mesmos objetivos. Então, assim, tem muita pesquisa voltada para os pais, treino de pais, né? Os próprios terapeutas, capacitar, né, ensinar os pais para dar continuidade a esse trabalho em casa com as crianças. Porque os pais ficam mais tempo com a criança, né? Sim. Eles ficam mais tempo em casa com os familiares do que na escola, do que nas terapias. Então, é o que você falou. Se esse tripé aí, família, escola e profissionais, estiverem alinhados, a gente vai ter essa intensidade aí que a pessoa precisa, né, Natália? Exatamente, porque a literatura aponta para a gente aí em torno de 20 horas, né, por semana, no mínimo 15, né, mas precisa ser realmente eficiente, né? Então, a gente precisa conhecer esses procedimentos, essas técnicas utilizadas dentro dessa ciência, para então potencializar a aprendizagem da criança desde idade então bem precoce. Quando a gente fala de precocidade, é antes aí dos 3 anos de idade,
2 anos e meio aí, né? Que é, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? 2 anos, 2 anos e meio. Então, iniciar essa estimulação nessa idade precoce. Isso daí Mas é aí tem importantíssimo. a outra pergunta que não quer calar. Mas meu filho tem 7, 8 anos. Então eu não posso fazer nada, porque era lá com 2 anos. Pode. Por que que pode, né? Graças a essa máquina que nós temos aqui, que é perfeita, né? E a gente tem por conta da neuroplasticidade, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem, então, né, de se reorganizar, de se remodelar a partir das estimulações que ele recebe, né? Então ele tem a capacidade de se reprogramar. Então, é claro que ele vai precisar, uma criança de 7, 8 anos, ele vai precisar de mais horas, né, de estimulação, com uma intensidade maior, para poder garantir, talvez, aquela mesma aprendizagem que uma criança com 2 anos iniciou, né? Uhum. Então, uma criança que inicia uma terapia com 2 anos de idade, com 7, 8 anos, ela já vai ter desenvolvido um monte de habilidades importantes, né? Que ela vai levar isso para o resto da vida dela. São habilidades que vamos chamar assim, que chamamos de cúspides comportamentais, de cunhas comportamentais. Então, são essas habilidades básicas que ela vai levar para o resto da vida. E a partir dessas habilidades, ela vai desenvolver outras habilidades mais complexas. Né? Então, um exemplo, a gente estava falando da videoaprendizagem, né, por meio da imitação. A imitação, ela é um comportamento, uma cunha comportamental. A partir da imitação, eu consigo ensinar diversas habilidades para a criança que ela vai utilizar ao longo das suas experiências de vida. Uhum. Né? Até porque a Contato gente visual, aprende muita coisa imitando, né? E a muita gente nem coisa. se dá conta que a gente está aprendendo o tempo todo. Né? A gente Exatamente. aprende muito com a imitação. E aí, gente, essa questão que a gente estava falando agora da capacitação, não só dos profissionais da educação, mas de todos os profissionais de uma maneira geral, e das famílias, é importante. E eu gostaria de ressaltar o que a Natália falou, é individual. Porque a gente tem aí as nossas bagagens, que são individuais, e a nossa necessidade também aí com o nosso filho, com o nosso estudante, com o nosso paciente, que são individuais também. Porque eu falo que a análise do comportamento aplicada é uma roupa feita sob medida. Então, ela é costurada no corpo da pessoa. Não é uma roupa, assim, só fazendo uma analogia, né? Que você vai costurar e depois a pessoa vai vestir. Não, ela vai ser pensada, planejada, cortada, costurada para aquela pessoa. Então, essa roupa, ela serve para aquela pessoa. Né, Natália? Assim, é só uma analogia que eu gosto de usar para as pessoas entenderem. Porque as pessoas falam, não, mas e se eu pegar uma roupa, coloco em... Tá, você pode colocar, mas eventualmente você tem que fazer ajustes. E esses ajustes A gente roupa traz seria também, aí, né? a roupa aí seria então as atividades prontas que a gente encontra, por exemplo, na internet, que às vezes a gente olha assim, é o blog sobre autismo, por exemplo. Então deve ter várias atividades ali sobre autismo. Vamos pegar aquilo ali, vamos reproduzir e vamos colocar. Eu tenho 3 alunos com autismo na sala. Aí vai lá e aplica para os 3 crianças a mesma atividade. Então é isso, é você colocar roupa, né? Então, porque uma roupa vai entrar mais apertada, vai rasgar, né? A outra vai ficar frouxa e você não vai de fato conseguir desenvolver o que a gente precisa, que é a aprendizagem da criança, né? Por isso que você tem que olhar cada um. Isso que eu A acho linha de uma das base. coisas bonitas da análise do comportamento é justamente essa. Você vai analisar o comportamento de cada sujeito, de cada pessoa. E a partir daí você vai ver o que cada um precisa, até para priorizar. Às vezes as pessoas me procuram aqui, Mara, mas meu aluno precisa de muita coisa. Sim, ele precisa de muita coisa, mas o que você vai priorizar? E se puder priorizar essas habilidades básicas, show! Porque é exatamente o que você está falando. A partir das habilidades básicas é que ele vai construindo aí
Isso aí. E como a gente estava colocando aqui a questão das dicas, né, do suporte, dessa cadeia de suporte, então eu vou até, complementando a sua fala, Mar, eu vou trazer um exemplo que é muito comum a gente ver dentro da educação infantil, principalmente no pré-escolar, atividades, por exemplo, de pontilhado, né? Então, eu vou trazer só um exemplo aqui. Vou fazer aqui rapidamente, né, para que vocês entendam. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, um triângulo que eu fiz, então, de pontilhado. Então, vamos supor que eu sou professora e eu quero ensinar para o meu aluno lá do pré-escolar o triângulo. E eu trouxe essa atividade para ele de pontilhado, para que ele possa cobrir isso aqui. Então, essa é uma atividade pronta que a gente encontra na internet facilmente, né? Tem de montão lá. Então, a gente pega aquilo ali, copia aquela atividade e aplica para o aluno. Então, vamos supor que o meu aluno é o aluno que tem TEA. Tá? Então, quando eu aplico essa atividade para ele, o que acontece? As literaturas científicas apontam para a gente que muitas crianças dentro do TEA, eles vão ter uma dificuldade na coerência central. Então, existe uma teoria da coerência central, então, que é justamente essa dificuldade desse big picture, da criança olhar o todo, né? De pegar ali as partes e formar o todo, o contexto. Né? Tem até uma pesquisa que foi feita, né, que o pai ele tem 2 filhos, um com autismo e o outro não. Então ele chama o filho que não tem autismo, abre a geladeira e pergunta para o filho: o que você está vendo aqui? E o filho responde: uma geladeira cheia, tem isso, tem aquilo, e começa a nomear tudo que tem na geladeira. Então aí depois ele chama o outro filho que tem autismo e pergunta para o filho: fulano, o que você está vendo aqui? A criança com autismo, ele abre a geladeira e ele foca a sua atenção só no potinho de gelatina. E fica repetindo, tem gelatina, é gelatina que tem aqui. Mas é só gelatina? Gelatina. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer a leitura do todo do contexto, que era uma geladeira cheia, que tinha várias coisas. Ele só focou na gelatina. E quando a gente dá, por exemplo, uma atividade como essa para criança com autismo de pontilhado, ele não observa o todo que é o triângulo. Ele vai olhar isso aqui. Ele prende a atenção dele num pontinho da atividade. Aí você fica trabalhando várias atividades, meses, atividades de triângulo, e você fala assim: mas eu já fiz de tudo, já trabalhei triângulo, mais de não sei quantas atividades de triângulo, por exemplo. Mas a culpa foi ele que não aprendeu, mas eu fiz. Mas e aí? Olha quantas atividades errôneas você aplicou sem perceber a necessidade daquela criança. Né? Esses dias aconteceu comigo. Fui dar uma supervisão e era uma atividade de alfabeto. Só que o alfabeto estava dentro dos vagões de um trem. E o que o nosso menino fez? Ficou focando só nas rodinhas do trem. Ele nem chegou nas letras. Acontece também quando você dá uma atividade com a borda da atividade enfeitada, né? Então, às vezes a gente pega... Só porque a educação infantil é enfeita, bota um monte de detalhes, florzinhas, enfeita a atividade. A criança olha aquilo ali, é muito estímulo. Ela vai ficar sob o controle de alguma coisa naquela folha, mas não o principal que você quer. Então, dentro da análise do comportamento, a gente trabalha justamente isso, né? Intervenção baseada no antecedente. É você fazer o controle de estímulos, né? Que nós vamos chamar isso de controle de estímulos. Então, você pensar nesse ambiente, mudar esse ambiente, modificar esse ambiente. Pensar, então, em você controlar, né, essas variáveis, esses estímulos, para você diminuir, então, os erros da criança. Né? A emissão de erros, como nós falamos no início. A importância da aprendizagem sem erro, que vai diferenciar, então, das outras teorias, né, como de Piaget, que fala que a criança é errando que se aprende. Então, dentro da análise do comportamento aplicado, a gente não pensa, né, por essa vertente. A gente vai sempre entender que a aprendizagem acontece. A gente potencializa a aprendizagem da criança por meio, então, desses suportes, dessas ajudas, desse esvanecimento de dicas, quando a gente faz de forma adequada, para que possa, então, potencializar a aprendizagem da criança. Certo? Isso é muito importante. Natália, a gente tem 5 minutos.
Eu sei que você tem. Eu vi pela estrutura, eu vi assim que você veio preparada para uma aula e tá Tinha assim, mais coisas. maravilhoso, mas você sabe que o Instagram tem essa Sim. questão, né? Então, assim, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais e também falasse do curso voltado para essa área mais educacional, para as pessoas não terem medo de conhecer, de saber mais sobre análise do comportamento aplicada. Exatamente, gente. Eu falei, né? A aba, ela é praticamente muito mais educacional, né, do que terapêutica. Se nós tivéssemos lá nos Estados Unidos, a gente tem aba dentro das escolas, né? A criança ela já entra na escola tendo esse suporte dessa ciência lá na escola, né? Diferente daqui. Mas assim, nós estamos caminhando para isso, né? Por enquanto, vamos buscar essa formação individual, né? É muito necessário isso que esse professor lá da educação infantil já entenda desses procedimentos, já consiga ali estimular, começar a estimular habilidades para essa criança. E como a Mara falou, né, buscar então essa capacitação. Que até tem uma frase do meu professor que ele diz que a inclusão verdadeira é com um saber especializado. A gente não faz inclusão sem ter um saber especializado. A gente precisa se capacitar, a gente precisa se especializar. E quando a gente diz especialização, a gente não está falando de pós-graduação, né? Aqui no Brasil. A gente está falando disso que a gente está fazendo aqui hoje. Que a Mara, a semana inteira, ela está aqui, proporcionando para vocês conhecimento, né? Então, assim, é só querer, né? É 1 hora por dia que você senta e você estuda e você leva isso para o seu dia a dia, para a sua prática. Né? Se não tiver tempo, vai lá no YouTube, já está gravado lá também. Já está lá, então se não dá tempo de assistir ao vivo, vai ficar gravado e vai lá para o YouTube, né, Mara? Para poder vocês assistirem depois. Então, essa formação individual é super importante. Né? A gente tem até o curso também que eu ministro pela Academia do Autismo, de aba, ao mesmo tempo, né, da nossa live, aba na educação infantil, que fala justamente sobre isso, o ensino dessas habilidades básicas, né, para pais e para professores. Então, é um curso introdutório da análise do comportamento aplicada, que vai ensinar para esses pais e professores como estimular habilidades básicas na primeira infância. Então, assim, também é um curso muito legal, que eu também recomendo, né, que quem não conhece, né, não está por dentro dessa ciência, que faça um curso voltado para essa área e depois busque uma especialização. Né? Continue a estudar, que isso é extremamente importante. Né? É verdade. Quanto mais a gente estudar, é melhor para embasar a nossa prática. E com certeza. Sabendo que a gente nunca vai saber tudo, porque o ser humano ele é diverso, né? Mas a gente vai ter aí um embasamento para a gente também não fazer de qualquer jeito, para a gente errar menos, né, Natália? Você começou a sua fala e eu me identifico muito. Nós temos quantos minutos aí, Mara? 3 minutinhos. 3? 3. Então, você quer falar mais alguma coisa? Deixa eu dar só mais uma dica, então. Aproveitar a Natália. Só mais uma dica, então, para a gente entender o quanto que é importante. Às vezes a gente fica falando assim, tem que se capacitar, e a pessoa não consegue entender de fato por que é preciso se especializar e estudar sobre aba, né? Então, eu vou dar aqui mais uma dica. Quando você está querendo trabalhar com a criança, vamos utilizar esse exemplo aqui do triângulo. Você quer trabalhar com a criança formas, né, geométricas, você quer trabalhar com a criança o triângulo. Aí você coloca lá o triângulo e o círculo. Aí você pergunta para o João, João, aponta para o triângulo. E aí você dá aquela olhada rápida para o triângulo. Então, a análise do comportamento aplicado, ela nos ajuda, né, tanto a observar o comportamento da criança, mensurar o comportamento, ensinar habilidades, como também corrigir e controlar o nosso comportamento. Porque às vezes a gente pensa assim, a culpa é da criança porque é ela que não está aprendendo. Não, porque quando a criança não está aprendendo, quem está errando somos nós, que não estamos ensinando da maneira como ela precisa aprender. Então, muitas vezes, essa olhadinha rápida que eu dou para o estímulo, eu estou condicionando a criança a ficar controlada no meu comportamento. Aí, no dia seguinte, ela fica esperando eu dar aquela olhadinha para o estímulo para ela poder responder depois. Então, a gente aprende diversas
estratégias e técnicas dentro dessa ciência, que é exatamente muito ampla, que vai trazer para a gente diversos procedimentos para ensinar habilidades para a criança, potencializar a aprendizagem da criança. E a gente sempre vai partir desse princípio. Toda criança tem potencial de aprendizagem. Todas podem aprender. Se a criança não está aprendendo, a minha prática que está errada. Eu preciso modificar essa prática. Eu preciso entender por onde começar, né? Como que a criança aprende? Eu preciso identificar isso. Como que o João aprende que não é igual como a Maria aprende. A gente precisa conhecer cada um, né? Para poder ensinar. Exatamente. Natália, é a roupa que você falou, né, Mara? Muito obrigada mesmo, Natália. Eu que agradeço. Quem se interessou pelo tema, gente, procura a Natália. O Instagram dela é Belmonte Natália. Natália com PH aqui no Instagram. O curso na Academia do Autismo. Eu tenho certeza que vocês vão aprender demais. Natália, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão, viu? Pessoal, muito obrigada pela presença. Mara, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Sucesso. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.